Eu gostaria de convidar você a ler comigo Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o seguinte, escrito por Salomão. Ele diz: guarda o teu pé, ou guarda o pé, quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. É importante nós pensarmos nas nossas palavras, naquilo que nós falamos. E nós vamos refletir hoje pela manhã um pouquinho sobre isso. Vamos voltar nos nossos estudos de Tiago e nós vamos ver o que Tiago tem a nos dizer sobre a nossa fala, a nossa boca, a nossa língua. Eu quero orar nesse momento, colocando esse culto diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um de nós que estamos presentes aqui. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder reunir aqui, pelo privilégio de estarmos saudáveis diante de uma situação difícil. O Senhor tem guardado o teu povo e nós queremos te louvar por isso. Queremos te louvar, ó Deus, por aqueles que estão presentes, rogar a tua bênção sobre cada lar. Também queremos rogar a tua bênção sobre aqueles que estão participando deste culto de forma online, ó Deus. O Senhor sabe da necessidade de cada um e nós rogamos que a bênção do Senhor recaia também sobre cada lar. Acima de tudo, que a tua palavra lida e explicada nessa manhã faça sentido nas nossas vidas, e não apenas isso, que possamos tomar decisões, como foi lido aqui, que possamos fazer votos ao Senhor, fazer votos e cumprir os nossos votos, porque isso é agradável ao Senhor. Então, que esse culto seja um culto agradável ao Senhor, que as nossas orações cheguem até a tua santa presença, que a tua palavra atinja os nossos corações e que teu Espírito Santo tenha plena liberdade na vida e no coração de cada um. Pai, essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho pregado algumas mensagens na carta de Tiago e se você não acompanhou, não tem acompanhado, eu quero animar você a ir lá no nosso canal no YouTube e assistir, aprender um pouco sobre essa carta que é tão prática, é uma carta tremendamente prática. E hoje a gente vai continuar estudando a carta de Tiago, e na última mensagem eu falei um pouco sobre o fato da afirmação que Tiago diz, Ele faz uma afirmação dizendo que não adianta dizer que tem fé, falar que tem fé e não tem obras. Falar, pronunciar, não adianta usar as palavras dos nossos lábios para dizer, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas não tem nenhum fruto, nenhum resultado. Ele diz que esse tipo de fé, ela é inoperante, ela é morta.
uma das características da fé que eu destaquei é que fé, ela vai além de palavras. Fé é mostrada em atos, em ações. E depois de falar isso, Tiago vai começar agora o capítulo 3, e ele vai falar sobre a importância desta fala, da nossa boca. Capítulo 3 de Tiago, eu quero ler com vocês os 2 primeiros versículos. Você tem aí, não está aparecendo, só a referência, acompanha na sua Bíblia. Diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Quem é o mestre? O mestre é o que fala, é o que ensina, o que está sempre à frente. Eles não queiram ser mestres. Existe o dom de mestre que Deus dá a alguns, mas eles não queiram ficar falando, não queiram ficar se pronunciando, sabendo que o mestre, aquele que fala muito, vai, olha só, receber um maior juízo. E aí ele diz: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós vacilamos em muitas coisas, todos nós caímos em muitas coisas, escorregamos em muitas coisas. Ele diz: mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Tiago está dizendo: olha, cuidado com as suas palavras. Nós falhamos, nós pecamos em muitas coisas, nós erramos em muitas coisas. Contudo, se nós conseguirmos não errar, não falhar, não tropeçar nas nossas palavras, nós já vamos ser considerados varões, pessoas, homens, mulheres perfeitos, maduros diante de Deus. Veja, ele termina o capítulo 2 falando que não adianta dizer que tem fé, mas não tem obras. Não adianta pronunciar com os seus lábios que você tem fé e não tem obras. E agora ele vai dizer: cuidado com as suas palavras. E é por isso que eu vou trabalhar esse tema, né, de controle, o controle sábio das nossas palavras. Eu quero orar mais uma vez com você, pedindo que o Senhor, que o Espírito Santo, Ele fale conosco através da palavra. Vamos orar? Pai amado, neste momento nós estamos diante da Tua palavra, tanto aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que estão em casa. E a nossa oração nesse momento é para que a Tua palavra, ela faça sentido na nossa vida, que nós aprendamos algo da Tua palavra. E não só aprendamos algo da Tua palavra, que nós possamos tomar decisões importantes, decisões que honram, decisões que glorificam o nome do Senhor. Então, usa esse momento, ó Deus, usa a Tua palavra na vida de cada um de nós. Dá liberdade para o Teu Espírito Santo trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, nos convencendo, ó Deus, da Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Todos nós gostamos muito de falar, não é verdade? Nós gostamos, falar é bom, falar é gostoso, né? Mas nós podemos usar nossas palavras muitas vezes de forma errada. Precisamos tomar cuidado. De acordo com uma matéria, não me jogue pedra, por favor. De acordo com uma matéria da revista Super Interessante, os homens falam 7.000 palavras por dia, em média. É muito, não é? 7.000 palavras por dia. Precisamos tomar cuidado. Tiago diz: cuidado com as suas palavras. Segundo a mesma revista, a mulher fala 20.000 palavras por dia.
não estou falando nada, tá bom? A revista, eu só estou colocando uma reportagem. Depois pode procurar lá na Super Interessante e você vai ver que os homens falam 7.000 palavras e as mulheres 20. A verdade é que nós gostamos de falar. E, infelizmente, nós temos uma habilidade natural de usar as palavras de maneira errada, na hora errada. E essa razão, tá, o fato de não usar as palavras de maneira correta, na hora correta, isso coloca a gente em grandes problemas, em grandes dificuldades. Eu li sobre um rapaz que trabalhava no supermercado, e ele estava ali arrumando as coisas, e de repente uma senhora veio e perguntou para ele: moço, será que eu posso comprar metade de um abacaxi? Aí ele disse: espera aí que eu vou falar com o meu gerente. E ele foi em direção ao gerente, não percebeu que a mulher estava indo atrás dele. E aí ele chegou para o gerente e falou assim: você não vai acreditar, tem uma velha chata querendo saber se ela pode comprar só metade de um abacaxi. E de repente ele virou para o lado e viu que a mulher estava ali. E ele disse para o gerente: mas não tem problema, essa senhora excelente quer ficar com a outra metade. Ele arrumou uma boa saída, né? Mas nem sempre a gente consegue uma saída tão boa assim, né? E nós causamos grandes problemas. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos aprender a colocar esse instrumento, língua, sob controle, constante controle, controle total. E eu vou apresentar para vocês hoje, rapidamente, 3 razões por que nós temos que controlar a nossa língua, por que nós temos que trabalhar para controlar as nossas línguas. Então, a primeira razão é porque controlando a língua, nós vamos poder administrar melhor as nossas ações. Olha o que Tiago diz aí, se você está com a sua Bíblia, nos versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. A língua tem uma tremenda influência nas nossas vidas. Ela tem um tremendo poder de dirigir as nossas ações. Tiago, ele vai apresentar 2 ilustrações. Ele vai falar do cavalo, ele vai falar do navio. Ele diz: o cavalo é um animal tremendamente forte. E aquele animal tremendamente forte, ele pode ser controlado, sabe como? Um ferro que é colocado na língua. Aquele ferrinho pequenino, colocado sobre a língua dele, faz com que esse animal, ele seja totalmente controlado pelo homem. O cavalo é um animal muito forte. Tentaram fazer um teste com os cavalos. Olha só isso. Eu creio que todo mundo aqui já brincou de cabo de guerra, né? Puseram 18 homens e um cavalo na outra ponta. E vocês viram o que aconteceu, né? Os cavalos são fortes, são animais fortes. E eles podem ser controlados, todo o seu corpo pode ser controlado pela língua. É isso que Tiago, a ilustração que Tiago está falando. O controle da nossa língua pode controlar todo o nosso corpo, mesmo que esse corpo tenha impulsos errados, desejos errados, pela língua nós podemos controlá-lo. Eu creio que todo mundo já ouviu, né, que o seu carro tem cavalo, né?
Já ouviu isso? Já, né? No documento vem marcado lá quantos cavalos tem no seu carro. Já parou para pensar o que significa isso? O que é cavalo? De onde surgiu isso? De onde veio essa comparação? Essa comparação, ela vem do século XVIII. Um irlandês chamado James Watt. Acho que você sabe quem é, porque toda vez que você pega a sua conta de luz, você vai ver lá quantos watts você gastou de energia. Esse título foi dado em homenagem a esse homem. Ele era um matemático, um inventor, e esse homem, em 1760, ele inventou o motor a vapor. E era uma coisa nova, não se usava motor. E ele precisava vender esses motores. E como que ele ia fazer a propaganda dele que aquele motor era forte? Ele fez comparação com um cavalo. Ele chegava nas empresas e dizia: olha, esse motor aqui equivale à força de 5 cavalos. E aí então as pessoas podiam entender, né, a capacidade que aquele motor tinha e como aquele motor poderia ajudar. E isso chegou até nós, né? É interessante, traduzindo, né, tirando aí da ideia do inglês para nós, português, você sabe que o que representa um cavalo? Né? Se você olhar no documento do seu carro, você vai ver lá, CV, cavalo vapor. Né? O que representa um CV, um cavalo vapor? Qual é a comparação? Então, só para você ter ideia, um cavalo, ele de força, ele ergue 75 quilos a 1 metro de altura em 1 segundo. Ou seja, pegar 75 quilos e fazer isso aqui, ó. Um cavalo. Né? Então, se você tem um carro com motor com 100 cavalos, significa que esse motor tem forças, tá, para levantar 7.500 quilos em 1 segundo. Essa é a medida. Então, pegamos a ideia do homem que comparou o motor a vapor, trouxemos para nós, e isso significa então cavalo força do nosso carro. Tá? É interessante que uma medida de força foi tirada de um animal. E Tiago ele vai dizer exatamente isso aqui, né? Que nós podemos controlar, o cavalo vai nos obedecer. Vamos dirigir o corpo inteiro de um cavalo pela língua. E também ele usa a ilustração, não é, do navio. E ele vai dizer então que um navio, por maior que ele seja, enfrentando vento, enfrentando tempestade, enfrentando ondas, o pequeno leme faz aquele navio ir para onde o timoneiro quer. O que Tiago está querendo mostrar? O que ele está querendo ensinar para as pessoas aqui no primeiro século e para nós? Quando ele diz, nós tropeçamos em muitas coisas, mas se nós não tropeçarmos nas nossas línguas, nós vamos ser pessoas maduras. Ele está dizendo que se nós conseguimos controlar a nossa língua, nós conseguimos controlar o nosso corpo inteiro. Não se trata de ficar calado. Tiago não está ensinando a gente, olha, fica calado, fica mudo, põe uma mordaça na boca, não fale nada. Não, Deus nos criou com língua. Deus nos criou falando. E Tiago está dizendo, olha, apenas controle a sua língua e você vai ser uma pessoa madura. Não sei se você já percebeu, mas quanto mais nós falamos numa discussão, mais nós ficamos nervosos. Quanto mais a gente fala, mais nervoso a gente fica. Quanto mais a gente fala, mais irritado a gente fica.
E se você perceber, as brigas sempre começam com a língua. Duas pessoas no trânsito. Por que a gente vê duas pessoas no trânsito se batendo? Elas simplesmente pararam o carro e decidiram se bater? Não, uma falou alguma coisa para a outra falou uma coisa mais forte, o outro falou mais forte, pararam o carro e brigaram. Então, a primeira razão para a gente aprender a controlar a nossa língua é que se nós controlamos a nossa língua, nós vamos controlar as nossas ações. É isso que Tiago está tentando mostrar para nós. Em segundo lugar, a segunda razão é que controlando a nossa língua, nós vamos evitar problemas. Olha só o que ele diz no versículo 5. Ele diz o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Tiago agora ele vai apresentar um outro exemplo, uma floresta, com muito verde, com muitas árvores, com árvores altas, vegetação farta. Ele diz, basta uma pequena fagulha e põe em chama toda uma floresta. Vocês viram o que aconteceu no Colorado, agora no dia 30 de dezembro, né? Colorado foi destruída, a cidade, uma floresta foi destruída, mais de 1000 casas, centenas de carros, uma floresta queimou, uma floresta inteira, do dia 30 para o dia 31, basta uma pequena faísca, e tudo é destruído. Tiago está dizendo aqui para nós, que a língua, tão pequena como uma faísca perto de uma floresta, mas ela pode causar uma grande destruição. Nós podemos destruir vidas, destruir pessoas, destruir negócios, destruir igrejas por causa da língua. Eu nunca me esqueço do que aconteceu na escola de base. Eu nem lembro que ano foi isso. Foi em Brasília, quando havia uma escola de educação infantil. O dono era um japonês casado, e uma criança falou algo para os pais, e os pais acharam que o dono da escola tinha abusado da criança. Isso foi divulgado, a escola foi apedrejada, eles foram, acabou com a vida deles, foi preso. 10 anos depois descobriu que não tinha acontecido nada. A vida desse homem foi destruída, a vida dessa família foi destruída, porque alguém falou alguma coisa que não era verdade. Alguém falou algo que causou grande destruição. A nossa língua pode nos trazer muitos problemas. Se você está com a sua Bíblia, abre aí no Provérbio de número 18, rapidamente, abre lá, Provérbio 18. Está lá pertinho dos Salmos, Provérbios. Provérbio 18, versículo 21, olha só o que a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Precisamos tomar cuidado, porque as nossas palavras podem causar problemas. Você está em Provérbios, vai no 21 agora, Provérbio de número 21, versículo 23, diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O que controla a sua língua, vai se poupar de angústias. Olha só, que afirmação
Tiago faz? Volta lá para Tiago capítulo 3, vamos ler os versículos 7 e 8, Tiago 3, 7 e 8, diz o seguinte: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Eles, não importa qual é o tipo de animal, qual é a sua força, o seu tamanho, todo tipo de animal tem sido domado por homens. Tem um camarada que coloca uns vídeos na internet, ele abraça os leões, leão vem correndo, pula nele, ele deita no chão com os leões, é coisa linda. Eu fico pensando, não, que vontade de fazer isso, né? Não vou fazer. Mas ele conseguiu fazer algo com um animal que é tremendamente feroz. Tem pessoas que fazem isso com ursos. Tiago está dizendo, todo tipo de animal, não importa a sua força, o seu tamanho, a sua violência, são domados. Olha o versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Essa razão, porque nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Nós podemos ter vários problemas, nós podemos causar problemas para as pessoas. O homem não consegue, a língua é venenosa. Aqui ele está falando, a palavra de veneno mortífero, é veneno das áspides, das serpentes. Ele está dizendo, isso é a nossa língua. Um veneno de cobra, basta uma gotinha, mata. Ele está dizendo que a língua é assim. Então, primeira razão que a gente viu para controlar a nossa língua é porque se a gente controlar a nossa língua, nós controlamos as nossas ações. A segunda razão é que se nós conseguirmos controlar as nossas línguas, nós vamos evitar muitos problemas. E a terceira razão que eu vejo Tiago apresentando para a gente aqui, é o fato que se a gente controlar a nossa língua, nós vamos fugir do dualismo. Olha só o que ele diz aqui no versículo 9. Ele diz o seguinte: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem do Senhor. Tiago, ele vai dizer para a gente que com a mesma língua nós estamos bendizendo a Deus e amaldiçoando uns aos outros. Como é que pode uma coisa dessa? Da mesma língua, veja o versículo 10: de uma só boca procede bênção e maldição. E aí Tiago vai dizer algo, e ele está falando para crentes aqui, ele está falando para nós. Ele está dizendo o seguinte, veja só: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. No momento nós estamos aqui na igreja, estamos dizendo que nós amamos a Deus através das nossas músicas, cantamos que nós amamos uns aos outros, cantamos que nós precisamos uns dos outros. Minutos depois, nós estamos brigando, ofendendo um ao outro, falando mal uns dos outros. Se a gente consegue controlar a nossa língua, nós vamos fugir dessa coisa de ter na nossa boca bênção e maldição. Porque Tiago diz, isso não pode ser assim, isso é incompatível com a vida cristã. Esse comportamento dúbio não é conveniente para um cristão. Nós precisamos aprender a controlar isso. Nos versículos 11 e 12, ele vai
falar mais uma vez e vai usar mais uma vez, não é, algumas ilustrações para mostrar essa questão desse dualismo. Ele vai dizer: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? É possível a mesma fonte te dar uma água que é boa e uma água que é amargosa? Eles não dá. Não pode ter essa dualidade. Ele fala da árvore. É possível, gente, uma videira produzir figos? Não dá. A videira produz o quê? Ei, foram bem tímidos, né? E a figueira produz o quê? Ah, bom. A videira produz uva. A figueira produz figo. E a oliveira? Oliva. Azeitonas. Não dá para ter outro fruto. E é isso que ele está dizendo. Não é compatível. Na boca de um servo de Deus, palavras que destroem, palavras que diminuem uns aos outros. As nossas palavras podem dirigir as nossas ações, podem nos colocar em vários problemas. Mas sabe, ela mostra uma coisa: tem algo de errado no nosso coração. Jesus disse que sai da boca vem do coração. E nós precisamos lidar com isso. Precisamos controlar a nossa língua para poder controlar as nossas ações. Precisamos controlar a nossa língua para evitar problemas. Precisamos controlar a nossa língua para fugir dessa dualidade, desse dualismo, dessa vida dúbia. A conclusão, né, é que o problema da nossa língua é muito maior do que nós pensamos. O problema da nossa língua realmente está aqui, precisamos tratar isso aqui. Eu quero dar 3 dicas rapidamente para a gente encerrar. Como é que nós vamos ser vitoriosos? Porque nós vimos aqui, e olhando aqui, eu estou com um problema. Como é que eu posso ser vitorioso nesse problema? Então, rapidamente, primeira dica: permita que Deus mude o seu coração. No capítulo 4, versículo 8, Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Permita Deus trabalhar no seu coração. E quando Deus trabalha no coração, as nossas palavras vão mudar. Não basta mudar o exterior. Não basta vestir alguma capa. Tem que começar lá dentro. Segundo, peça ajuda diária de Deus. Nós precisamos de um poder sobrenatural. Tiago disse: olha, os animais podem ser domados, a língua não pode ser domada pelo homem. Então nós precisamos de uma ajuda sobrenatural, uma ajuda que vem do alto, para ter controle da nossa língua. Esse versículo, talvez, Salmo 141:3, o salmista diz: põe guarda, Senhor, na minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Olha só, põe guarda, Senhor. O salmista está dizendo: controla, Senhor, os meus lábios. Coloca vigia na minha boca. Eu acho que esse versículo é um bom versículo para a gente ler toda manhã, quando a gente acorda. E aí a gente dizer para o Senhor, né, não me deixe
criticar pessoas nesse dia. Como é fácil a gente criticar pessoas. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Não me deixe criticar pessoas. Não me deixa ofender pessoas neste dia. Não me deixa caluniar pessoas. Ajuda-me a falar aquilo que edifica. Em terceiro lugar, pense antes de falar. Quando nós tratamos o capítulo 1 da carta de Tiago, o versículo 19, né, ele diz, né, todo homem seja tardio para falar, pronto para ouvir mais, falar menos. Então, vamos pensar antes. Se a gente é rápido no ouvir, nós vamos ser tardios no falar. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação. É uma ordem que Paulo dá aos crentes lá de Éfeso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E palavra torpe é palavra sem sentido, é palavra vazia, é palavra inútil, é palavra que não melhora a pessoa que vai ouvir. Eles só fale aquilo que for boa para edificação, ou seja, aquilo que você vai falar vai melhorar a pessoa que vai ouvir. Essa a ordem que Paulo dá. Não saia da sua boca nenhuma palavra que diminua, que menospreze, que rebaixe outra pessoa, mas fale aquilo que a melhore, que a levante, que a erga. Essa é a ordem. E eu quero terminar com palavras de Davi, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. E eu espero que esta oração de Davi seja a nossa oração hoje. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Se as nossas palavras agradarem ao Senhor em primeiro lugar, elas não vão nos colocar em problemas. Se as palavras que nós falarmos forem agradáveis ao Senhor, nós vamos conseguir controlar as nossas ações. Se as nossas palavras forem agradáveis ao Senhor, nós não vamos ter essa dualidade de bênção e de maldição. Eu vou convidar você a se colocar em pé. E nós vamos cantar esse salmo, Salmo 19. E eu espero que você cante esse salmo como uma oração, mesmo você que está em casa. Mesmo não estando presente aqui, a palavra é a mesma. Eu espero que você cante em casa ou aqui, como um voto ao Senhor. E lembra do versículo que nós lemos no início do culto, de Eclesiastes capítulo 5, Deus não se agrada de tolos que faz voto e não cumpre. Que esta música seja a nossa oração. Essa foi a oração de Davi. E eu quero que essa seja a nossa oração hoje. E que assim, as nossas palavras, sendo agradáveis ao Senhor, sejam palavras de bênção, palavra de edificação. Quando nós pronunciarmos qualquer palavra, que as pessoas que vão ouvir, que elas melhorem, que elas se tornem pessoas melhores. E isso vai glorificar o nome de Deus.